Tchan, 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 tchan. Chegando, vamos lá aqui no Instagram, cadê? Não começou aqui ainda, começando. Aê! Gente do céu, olha isso aqui, presta atenção. Vocês, por acaso, sabiam que a Receita Federal pode abrir a inscrição do seu CNO de ofício? É isso mesmo, gente! E ainda pode aplicar multa em você. Olha a boquinha do leãozinho, que beleza, gente! É, por isso que eu estou te mostrando aqui, porque nós vamos conversar hoje nessa nossa live a respeito do artigo 20 da Instrução Normativa 2061. E nós vamos tratar justamente aqui, da Receita Federal do Brasil, que pode abrir a sua inscrição do CNO de ofício. E pode, como eu já falei, aplicar uma multa pesadinha. Olha a bocão do leão aqui. Gente, olha, então nós vamos conversar aqui para vocês entenderem que a abertura da inscrição do CNO, ela não é opcional, né? Se ela estiver na obrigatoriedade aí da abertura, conforme o anexo 6 da Instrução Normativa 21, 10 de outubro de 2022, vocês vão ter que abrir essa inscrição do CNO. Agora, não vai abrir, não? Vai dormir? Vai deixar para abrir no final da obra? Vai nada, né? Porque olha que beleza que o leãozinho vai ficar só piscando para você. Porque a Receita vai fazer e vai te aplicar penalidades. Está aplicando já essas multas, Adriana? Nós vamos conversar aqui. Estamos aqui novamente com a Maria Paula, estamos aqui com a Sara Ribeiro. E vamos que vamos, eu vou deixá-las fazer aí os devidos questionamentos e depois eu vou explicando para vocês aí, para nunca mais incorrer em erros aí. Então, fique comigo aí até o finalzinho, né? Fique conosco. E, é claro, aproveite aí, compartilhe essas nossas lives aqui, que vai ajudar muita gente aí no Brasil, gente. E vamos juntos aí. Quem vai começar hoje com a primeira perguntinha? Vamos lá, eu deixo para vocês aí e depois nós vamos conversando. Vamos juntos. Quem vai ser a primeira? Adriano, a primeira pergunta é assim: se a multa está prevista na legislação, por que a Receita ainda não está cobrando automaticamente quando o CNO é aberto em atraso? Por quê, gente? Por que a Receita Federal, Leãozinho, não está cobrando as multas ainda? Vamos aqui detalhar um pouquinho esse artigo 20 para a gente poder chegar nessa parte da pergunta feita pela Maria Paula? Gente, o que acontece? Esse artigo 20, ele está definindo ali, né, que se o contribuinte, o responsável pela inscrição de uma obra, não fizer aquela abertura, a Receita Federal, ela tem aí os diversos meios para identificar que não abriram aquela inscrição do CNO. A legislação determina, então, nesse artigo, que a Receita Federal, de ofício, quando a gente fala de ofício, ela pode ir lá e fazer essa abertura da inscrição. Por isso que acontece bastante aí no nosso país, muitos contribuintes falam aqui para mim: Adriana, poxa vida, Adriana, eu não abri a inscrição do CNO e apareceu uma inscrição no meu nome. E a Receita, inclusive, está mandando uma cartinha aqui para eu regularizar. Poxa vida, mas eu juro que não foi eu que abri. Eu falo, beleza, a Receita abriu de ofício por você, porque você não fez. E, neste caso, aqui, neste artigo, ele remete, né, para o artigo 57, lá da medida provisória 57/2001, em que poderá ser aplicada ali as penalidades cabíveis, né, se caso não abrir a inscrição aí no período. Agora, são multas muito elevadas nessa situação? Por enquanto, se vocês visualizarem neste artigo, lá, 57 da medida provisória 2158, né, o artigo 57 da medida provisória 2158 de 2001. Então, o que vai acontecer ali? Ali está definindo o percentual é multa por falta de atendimento às obrigações acessórias, gente. Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado, não são multas muito elevadas neste primeiro momento para essa finalidade, mas tem multas, através dessa não abertura dessa inscrição, pode se transformar em multas altíssimas, penalizadas aí, os senhores contribuintes penalizados, e de uma forma muito gigantesca.
Então, cuidado, porque não é o fato de não abrir a inscrição, que a multa prevê ali, parece que é baixa para essa situação, mas não é não, porque através daquilo ali a Receita pode destrinchar e aplicar aquelas penalidades máximas, né? Pode chegar a 75% sobre o valor do débito previdenciário, dependendo da gravidade, ainda pode ir agravando e chegar naquelas penalidades muito mais altas, né? Então, tem que tomar cuidado. Agora, respondendo à pergunta da Maria Paula, por que não está cobrando ainda? A Receita Federal, ela não está cobrando por enquanto, mas não quer dizer que ela um dia não vai vir cobrar essas multas, essas penalidades. Ela pode, em um determinado momento, começar a aplicar, né? Então, hoje, para essa finalidade, com o CNO, com o cadastro do CNO, a Receita Federal ela não tem uma base integrada ainda para que se aplique as multas já no momento que ela abrir de ofício. Não tem. Então, assim, e até mesmo quando o contribuinte abrir também, fora do período, que são 30 dias, né, que os contribuintes têm aí para abrir a inscrição do CNO, conforme o artigo 18 da IN 2061. Então, assim, ali também tem a previsão, por não abertura, a previsão de penalidades aí de multas. Mas, neste caso, é justamente por esse motivo. A Receita não tem um sistema, como ela tem um sistema para identificar quando entrega um e-social fora do prazo. Ela tem um sistema para identificar quando entrega a DCTF fora do prazo. Então, isso aí, a Receita já tem uma integração para poder fazer isso. Mas para o CNO ainda não, por isso que não tem. Agora, juridicamente, isso está previsto na normativa. Então, a qualquer momento pode começar aí a se aplicar essas penalidades. Tem que tomar cuidado aí, mas o importante é saber, né, que a Receita pode abrir de ofício aí, mas tem mais, hein? Tem mais, fica comigo aí, que tem muito mais informações importantes sobre esse assunto. O que mais que nós temos aí? Adriana, quem abriu o CNO atrasado e nunca recebeu multa, pode ficar tranquilo ou existe um risco futuro? Que praticamente é o que eu acabei de falar, né? Que eu vou falando demais da conta, mas é exatamente isso. Então, assim, sim, grandes riscos, né? De no futuro a Receita Federal começar a cobrar, sim, estas aberturas em atrasos, né? De inscrição, tanto, repito, tanto por parte dos próprios responsáveis, como também quando a Receita abrir de ofício. Então, assim, há riscos. Isso a Receita pode mexer depois, lá na frente, lá no futuro, né? Pode começar a mandar essas penalidades. E outro detalhe, o pessoal acha que a multa é igual, né? Quem for lá olhar nos artigos, vão visualizar só isso aí, é R$500, 200, dependendo, só isso, por mês de fração. Então, vamos supor que abre agora um CNO para uma obra lá de 2.000, multiplica aquilo ali a quantidade de meses. Então, o pessoal tem que aprender que nestas normativas, quando fala de penalidades, falam de multas, não é apenas ali fixa mensal, só porque não entregou neste período. Não, vai calcular o período todo ali que não foi cumprida as obrigações e a Receita pode aplicar. Mas é o que eu falei, sim, grandes riscos futuros da Receita Federal do Brasil, ela vira atrás do senhor aí, viu? Muito cuidado. Então, a resposta, Sara, seria essa. O que mais? Adriana, a próxima pergunta é: essa multa pode aparecer anos depois dentro de uma fiscalização maior? Pode, claro que pode. É exatamente o que eu falei, né? A gente não sabe quando a Receita Federal vai estar preparada, quando ela já vai estar com todo o sisteminha ali já programado, para que nessas situações aí já saia a multa automaticamente, como acontece aí com outras obrigações acessórias. Então, tem certas obrigações acessórias, quando se entrega fora do prazo, normalmente elas já saem aquela penalidade, já sai a multa ali para efetuar o recolhimento. A DCTF Web é uma delas, aí já sai a multa. Agora, não quer dizer que vai acontecer isso ainda amanhã, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 4 anos, não dá para a gente saber. Mas sim, a Receita pode ali, de repente, começar a verificar, né? Porque quando a gente está falando de abertura de CNO aqui, é para finalidade de regularizar uma obra. Aí, de repente, o contribuinte abre o CNO fora do prazo, já não atendeu o artigo 18 da IN 2061, aí, de repente, vai lá, já não atende esse artigo 20 aqui também, aí a Receita vai lá e ainda abre de ofício, aí depois o contribuinte vai ser chamado a regularizar essa inscrição, que a Receita vai mandar uma cartinha, assim, bonitinha, né, Receita Federal, para que eles vão lá, os responsáveis pela inscrição, e regularizem.
Aí a pessoa vai lá, vai fazer o CER, vai gerar DCTF de aferição da obra, vai fazer todo o processinho, tirar a CND e a Receita Federal, gente. Ela tem até 5 anos de prazo para poder auditar as aferições realizadas. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos tratando aqui de Receita Federal do Brasil. Então, ela pode, a qualquer momento, começar, assim, a aplicar. E se ela vai auditar, e, de repente, imagina numa situação dessa, a Receita abriu uma inscrição de ofício porque o contribuinte já não cumpriu com a obrigação dele. Se estiver na obrigatoriedade, claro, de abrir o CNO. Se a Receita também abrir de ofício, é porque aquele contribuinte estava obrigado a abrir a inscrição. Então, moral da história. Aí eles vão lá depois fazer, os auditores da Receita vão fazer uma auditoria sobre aquela determinada aferição ali, que já passou por um perrengue de não ter cumprido o que deveria ter feito. Ali pode começar a ensejar impossíveis fiscalizações, já começa a mexer bastante, vai destrinchando. Se tiver errado, aí já vão aplicando outros tipos de multas. Então, essa multa que eu citei aí do artigo 57, né, da instrução, da medida provisória, não é instrução normativa, acho que é 2158 ou 2118, estou confundindo um pouquinho, mas acho que é 2158 de 2021. Mas jogando no Google, vocês vão visualizar que ela se trata a respeito das multas. Então, o que acontece? Pode ter, neste processo de cadastro CNO e de CERO, diversos tipos de penalidades aí que podem ser aplicadas. E não quer dizer que uma vai derrubar a outra multa. Pode ter, o contribuinte pode ter 4, 5 tipos de multas diferentes aí, e que um dia a Receita, sim, pode vir a penalizar e feio o contribuinte. Então, tem que tomar bastante cuidado, ok? Adriana, o atraso em CNO, ele pode ser o gatilho para uma fiscalização que termine em multa de 75%? O atraso? Isso. Claro, né? É exatamente o que eu já falei aqui. Não só de 75%, como dependendo da gravidade que os auditores aí auditarem, o que eles identificarem neste processo, eles podem, inclusive, aí ir aumentando a multa. Então, nós sabemos, a gente que é da área, né? Eu estou mais de 30 anos na área tributária, então eu só lido com tributos, conheço todas as obrigações acessórias, conheço todos os procedimentos. Então, a gente sabe que ali, normalmente, a multa mesmo, que é a mais fixada, que é a mais aplicada quando é uma multa agravante, é essa de 75%. Mas isso não quer dizer que o volume desse percentual de multa, de autuação, isso não quer dizer que, de repente, não possa chegar naquele que a gente sempre fala, cuidado com multa 225%, o leãozinho aí pode pegar. Então, não quer dizer que isso não possa vir a acontecer. Mas, de praxe, essa sim, pode vir a Receita Federal notificar. Agora, imagina, né? Se a gente, imagina a gente aí, tem um débito lá de 200 mil reais, aplica ali 75%, olha quanto já não vai dar aí, já vai para quase 400, vamos falar assim, né, a multa. Então, assim, o pessoal tem que tomar bastante cuidado, ter muita atenção nesse cadastro do CNO, porque senão vão se complicar feio aí. O CNO, ele não é apenas ilustrativo, não é um cadastro qualquer que possam deixar aí e não cumprir com as obrigações quem for construir, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Ok? Temos mais alguma coisa para hoje ou o Leãozinho já pode dormir? Será? Tem mais uma, Adriana. Eita, nós. A outra pergunta é: qual é o maior erro que as construtoras cometem quando pensam nunca fui multado? Qual é o maior erro que elas pensam? Elas acham que não vão ser nunca multadas, mas olha o leãozinho, que é o que eu estou falando aqui. Gente, a Receita Federal, quando a gente fala de Receita Federal, a gente está falando, né? Tipo, não é um órgão, né? A Receita Federal não é bem considerada, não é. Fugiu o nome agora, mas é ela que administra toda a parte tributária do nosso país. Então, todo e qualquer tipo de tributos é a Receita que gerencia tudo isso. Então, na verdade, a Receita Federal, ela pode ali, em qualquer momento, né, autuar, notificar, multar os contribuintes que não estiverem aí atendendo ao que foi determinado pelos legisladores. É o que eu já falei em vários outros momentos. O pessoal precisa entender
que aí, quando a gente fala de instruções normativas da Receita Federal, não quer dizer que foi a Receita Federal que está criando essas multas aqui, ela que está criando esses requisitos, ela que está criando isso, não. Quem cria são os legisladores, através de uma lei. Agora, a Receita pega aquela lei, destrincha ela e vai passar aí as instruções para os contribuintes aqui fora, os responsáveis, aplicar aqui no seu dia a dia o que foi determinado pelo legislador. É como se ela fosse uma intermediária. Agora, como ela é a responsável por cobrar esses tributos aí, fazer essa administração, vamos chamar de administração português mais simples, mas como ela faz essa administração para cobrar esses tributos, é ela que vai para cima. É ela que vai fiscalizar, é a Receita Federal que vai autuar. Então, assim, ela pode, de repente, até tomar algumas decisões lá, porque nós temos aí conselhos, né? Tem o COCAD lá também, que está envolvido nesse processo de Receita Federal. Então, assim, há muitas situações que podem, sim, vir autuações, e as construtoras, na maioria das vezes, para fechar esse questionamento, muitas construtoras, às vezes, não se preocupam tanto. Então, ou não quer, como se diz, como que eu posso explicar? Não conseguiram entender até agora que este processo de regularização de obras não é um processo simples, isso já existe há muitos anos. Então, nós já tínhamos aí um processo antigo chamado ADIS, o ARO, que eu trabalhei bastante com isso muitos anos, nas construtoras. Então, moral da história, esse processo para regularizar uma obra, ele já existe há muito tempo, já existe penalidades previstas há muito tempo. E muitas construtoras já foram autuadas, muitas construtoras já foram multadas por não dar a devida atenção. Como eu falei no processo, falei em outros momentos, naquele processo quando era a SEI, né, que o CNO substituiu a SEI, que era um cadastro específico do INSS, para obras, o que aconteceu ali com aquela inscrição? O pessoal, como eu já falei, o pessoal abria 2, 3, 4, 5 inscrições e ficava por isso mesmo. Depois iam lá, tinha que levar aqueles calhamaços de documentações da Receita Federal para os auditores validarem, para os auditores ali auditar aquele processo ali que ocorreu naquela obra para poder liberar a CND daquela obra. E é onde muitos ali pagavam calhamaços de tributos a mais quando iam tirar a sua CND. Agora, e nesse processo? Nesse processo, vão pagar mais ainda do que já pagavam lá na época do CERN, da DISO e do ARO. Porque aqui nós temos as penalidades pesadas, hoje está tudo informatizado, naquela época não tinha essas amarrações que a gente tem hoje. Então, hoje nós temos as obrigações acessórias se comunicando. Então, hoje, se as empresas aí contratam um terceirizado lá fora, esse terceiro, ele está dedando para quem ele prestou um serviço, por exemplo. Então, as construtoras hoje, a maioria não se deram conta ainda, né, que faz anos que já temos novas obrigações acessórias aí implantadas, e parece que muitas construtoras não perceberam ainda. Agora, é claro, quando a gente fala construtoras, é importante deixar essa informação aqui, que vale, como eu falei, né, a vida inteira estudando, há 25 anos na construção civil, 30 anos na área tributária. O que a gente percebe aí fora? Por que as construtoras não dão muita importância? A gente está focando construtora porque é a pergunta, mas isso vale para as pessoas físicas também. O que acontece é que o pessoal, eles não procuram ali especializar os seus colaboradores que atuam nessa área. Então, hoje, o engenheiro, ele está na linha de frente aí, lá de uma construtora, para poder construir aquela obra, executar aquele projeto. Então, tem ali a contabilidade para fazer uma contabilidade regular lá daquela obra que está sendo executada, no caso da jurídica. Então, assim, departamento pessoal que cuida da parte de e-social, da folha de pagamento. Então, ou seja, eu percebo, como eu atendo pessoas aqui do Brasil inteiro, eu percebo que o negócio parece que está muito devagar. Nós já vamos para 5 anos já desse processo. E parece que, assim, não estão dando importância. Aí, quando eu falo, eu tenho meu curso hoje, quase 800 alunos, está disponível lá na plataforma da Hotmart, tudo, beleza? É justamente para que as pessoas aí tentem, né, instruir os seus colaboradores,
disponibilizar ali um curso para eles poderem estudar, fica muito mais barato, né? Que às vezes, quando a gente está falando aí das construtoras, não dá atenção. Eu sei, eu sofri demais no meu passado. Às vezes, para pagar um cursinho, sair alguma mudança na legislação, alguma coisa, a gente precisava aí, na época, até no Sinduscom, fiz muito curso no Sinduscom de São Paulo, e a ironia do destino, depois eu fui lá prestar treinamentos para eles, né? Mas, assim, eu era o maior sufoco para pagar um cursinho ali de R$400, R$500. Uma coisa que iria economizar ali muito dinheiro para aquelas construtoras se os colaboradores, cada um, soubesse o que estão fazendo, como que funciona cada área, cada processo. Mas, infelizmente, eles preferem, receber as multinhas aqui, da Receita Federal. Então, parece que não se preocupa. Aí é onde vem, sim, essas autuações ferradinhas, pode vir. E já tem muitas empresas que, às vezes, já quebraram no país aí. Por quê? Foram autuados, não conseguiam nem pagar as penalidades, as multas, nem os tributos, se enrolam feio e depois estão aí tendo que fechar as portas. É mais fácil ter pago um cursinho aí mais barato, né? Vai lá, paga, instrui os colaboradores, faz a coisa certa, para que boa parte do lucro não vá embora e para que não venha penalidades, né? Então, praticamente, tudo isso para responder o porquê que as construtoras, eu acho que elas não estão dando muita importância e não dão importância ainda nesse cadastro do CNO, neste processo, entendeu? Temos mais alguma coisa ainda? Não, acabou já. Já? Poxa vida. Gente do céu, vocês viram? Sexta-feira, eu tô aqui, olha que legalzinho que eu arrumei para vocês agora, E vai ter um para cada coisa aqui, tá? Nós vamos ter assim, que eu quero ficar bem assim, esfregando nas suas carinhas aí do outro lado, para que vocês evitem que esse leãozinho aqui, que essa Receita Federal venha encrencar com vocês aí no futuro. Então, olha, nós vimos aqui que esse artigo 20, né, dessa Instrução Normativa 2061, é o artigo que está definindo, né? Vamos repetir aqui, só resumir agora para a gente finalizar, que eu sei que o tempo passa muito rápido, mas é importante a gente saber aqui, assim, se a Receita Federal está autorizada de acordo com esse artigo 20, né? Que aí depois ele faz referência, né, a outro artigo que anda junto aqui com esse 20, que aí não vou entrar mais em detalhes, senão vou ter que esticar bastante aqui. Mas o que acontece? Então, se está previsto que a Receita pode fazer de ofício a abertura de uma inscrição de CNO, ela pode ter o conhecimento através do CISOBRA-PREF, que as prefeituras vão comunicar à Receita, ela vai aguardar, vai ver que ninguém tomou providência em abrir, ela pode ir lá e abrir de ofício, cumprir com esse artigo 20, ainda pode aplicar a multa que a gente falou. Pode ser através de um e-social, pode ser através de uma nota fiscal aí, pode ser numa contratação de um prestador de serviço, que aí o prestador vai lá na FD-REINF dele, lá no evento dele, R20, porque o prestador lança na REINF dele. Aqui eu vou falar coisas que talvez muita gente nem sabe o que eu estou falando, mas quem é da área aí fiscal e contabilidade vai saber o que eu estou falando aqui. Então, o prestador de serviço, quando ele emite uma nota fiscal para o seu tomador para cobrar pelo serviço prestado, aí no caso da construção civil, ele vai ter uma retenção na fonte de 11% de INSS. E essa retenção, o prestador ele é obrigado a ir lá escriturar nota por nota lá dentro da obrigação acessória chamada EFD-REINF. E ele informa essa nota dele como serviço prestado lá no evento R2020. O tomador que contratou o serviço desse terceiro, ele também tem por obrigação, ele tem a obrigação da FD-REINF também do lado de cá. Aí o que vai acontecer? O tomador, ele vai inserir essa nota lá do prestador na REINF aqui dele, do tomador, no evento R2010, vai fazer a retenção do INSS e recolher lá para os órgãos, para o órgão lá da União Federal. Essa retenção está lá, ela não está ligada aqui com o processo diretamente, mas o que eu quero dizer, tem mais uma obrigação acessória ali que pode, tá detando ali, prestou um serviço aqui na construção civil, no código tal, teve uma retenção, isso, aquilo, mas cadê o CNO? Não está o CNO aqui da obra? Aí a Receita é o que eu falei, ela vai ter diversos mecanismos, né? Tem diversos mecanismos ali para poder descobrir que está sendo executada uma determinada obra e que ali não houve a abertura da inscrição no CNO, e é onde ela pode ali proceder. Aí, de repente, muita gente já vai pensar assim, Adriana, você sabe de algum caso se a Receita já abriu aí? Vários.
não é um só, N CNOs que já ligaram para mim, várias pessoas mandam mensagens aqui. Adriana, eu acabei de receber a notificação da Receita Federal, mas eu juro que não foi eu que abri essa inscrição. Eu não abri. Eu achei que ia deixar para lá e ia passar, mas está uma cartinha aqui, um aviso para regularizar. Nós já olhamos dentro do ECAC, lá no cadastro, já varremos tudo aqui, não encontramos. Aí eu falo, parabéns para você. Você sabia que, de acordo com o artigo 18, você da IN 2061, você teria o prazo de 30 dias para abrir a sua inscrição aí do início da sua obra efetiva? Você sabia que tem N requisitos para isso? E documentações comprobatórias? Então, gente, moral da história. Essas lives aqui, todos os dias, nós estamos aqui às 12h30, às 13 horas. A gente vai tratando aqui dos artigos, da parte das teorias primeiro, do CNO. Depois a gente vai para a teoria lá do CERO também. Mas é o que eu falo para vocês, né? Eu não posso deixar de avisar, claro, em primeiro lugar, vocês precisam entender que é muito importante, né? Compartilhar aqui essas nossas lives, nos ajudar, dando as curtidas. Quem lida, né, com redes sociais, todo mundo hoje está nas redes sociais, sabe o que quer dizer aí um algoritmo, né? E ele só vai entender que os nossos assuntos são importantes se vocês contribuírem, compartilhando, dando as curtidas, nos ajudando. Agora, para quem é construtor, pessoa física, pessoa jurídica, está precisando de imediato, já entendeu a necessidade de treinar as suas equipes, seus colaboradores, já falei, nós temos aqui, o nosso curso hoje está ajudando aí quase 800 alunos na Hotmart, todos estão lá no grupo do WhatsApp, se ajudam bastante o dia todo, 2 mentorias aí no mês, né, comigo, ao vivo, para a gente conversar também um pouquinho, e também, é claro, disponível na plataforma da Hotmart, sem contar que o nosso curso aqui hoje é uma extensão universitária com reconhecimento do MEC, né? Então, vocês querem saber mais, vai aqui em todas as descrições, onde vocês estiverem nos visualizando aí, e com certeza vai saber mais a respeito da gente aqui, da Ferreira WA. Temos aqui as meninas comigo, né? A gente está aqui, está trabalhando para fazer um trabalho aí de maior qualidade, com muita dignidade, honestidade, e o principal de tudo, com muito respeito, com muita seriedade, sempre atuando dentro da legalidade para evitar que vocês um dia venham ter problemas futuros aí. Beleza, gente? Então, tá bom. Obrigada, Sara. Obrigada, Paula, Maria Paula. Acho que a gente já está chegando aqui no finalzinho. Não estou enxergando, não enxergo nada, né? Mas eu espero que esse leãozinho aqui não venha aí visitar vocês na sua casinha, na sua obra, hein? Vamos juntos, meus amores! Até segunda-feira! Bom final de semana! Tamo juntos aí na próxima semana.